Bom, pessoal, vamos lá para mais uma forma aqui, né, de resolução para encontrar as raízes de uma função do segundo grau e que também coincide com a forma de resolver, né, de encontrar os valores que satisfazem uma equação do segundo grau. Então, nós vimos ali a famosa, né, no vídeo passado, a famosa fórmula de Bhaskara. Agora nós vamos trabalhar com uma outra forma de fazer, talvez mais ágil, mas que serve apenas para alguns tipos de equação, né, ou de função. Então, como exemplo, eu coloquei essa aí. O nome da técnica é soma e produto, tá? Então, é claro que para o vídeo não ficar longo, e como o vídeo é direcionado apenas para os alunos aqui do IFTO, não é? Prioritariamente, vamos dizer assim, a gente precisa só que você entenda que é uma forma alternativa e que pode dar uma certa agilidade para você encontrar as raízes de uma função desse tipo. Então, veja, o exemplo é x² menos 5x mais 6. Né? Essa é a função, a gente quer achar as raízes dela, então a gente iguala ela a zero, e aí resolvemos a equação que resulta dessa igualdade. Bom, eu deixei aqui do lado, mais uma vez, a nossa colinha. Né? Então, o que é que você busca quando você está resolvendo, usando esse método? Você busca dois valores, que são as duas raízes da função, cuja soma delas dê um determinado valor, e o produto delas dê outro valor, beleza? Como é que você acha a soma e o produto de uma equação do segundo grau, das raízes de uma equação do segundo grau? Usando essas formulazinhas aí, ó. Então, você pega sempre, e aí, como eu digo para você, né? Você identifica, primeiramente, quais são os coeficientes da equação. Neste caso, o A é 1, o B é menos 5 e o C é 6, como você está vendo aí. Bom, e aí a fórmulazinha da cola ali em cima é para você lembrar, por exemplo, qual deve ser a soma das raízes, sem não saber quais são as raízes, né? Qual que deve ser a soma das raízes dessa equação? Bom, para eu saber isso, eu aplico essa fórmulazinha aí. Eu pego o menos B e divido por A. Ora, lembrando que o B, aqui nesse caso, é menos 5, não é? Então, veja, se eu quero saber qual é a soma dessas raízes, que equivale a eu pegar os dois valores que eu não sei quais são e somar, eu tenho que pegar aquela fórmula ali, ó, e aplicar. Ou seja, eu pego o menos B, aí veja que esse menos aqui é o menos da fórmula, e o menos 5 é o menos do menos 5, né? É o menos do B, que é menos 5, beleza? Então, sempre coloco entre parênteses para não me esquecer. E o A, nesse caso, é 1, então aqui embaixo fica 1. Fazendo o jogo de sinal para tirar esse parênteses, você vai chegar à conclusão que a soma das raízes dessa equação deve ser 5. Se eu somar os dois valores das duas raízes, eu tenho que encontrar 5. Beleza? E o produto? O produto é você pegar os dois valores que você não conhece, né? E você saber que a multiplicação deles tem que dar um determinado valor. Que valor é esse? Você pega ali na colinha e aplica a fórmula. É o C, agora sem menos, sem nada, dividido pelo A. Ó, como o C, nesse caso, é 6 e o A é 1, a multiplicação dessas duas raízes tem que dar 6. Então, resumindo, você nota, se você olhar para aquela equação ali em cima, você nota o seguinte: sempre que aqui for 1, né, o coeficiente A da equação for 1, quem vai ser a soma a soma e o produto dessas raízes? Você não precisa nem fazer a conta. Sempre que ali for 1, você olha aqui para o B e troca o sinal dele. Ou seja, a soma aí, nesse caso, tem que ser 5. É menos 5, né, o B? Então, troca, é 5. Beleza? E quem é que tem que ser o produto? O produto, você olha para o C e exatamente o que tiver no C, se for menos 6, se for mais 6, é esse que tem que dar. No caso aí, como o C é 6, qual é o produto das raízes? 6. Então, só de olhar, lembrando, somente se isso aqui for 1, porque se não for 1, você tem que fazer essa divisão, tá vendo? Porque é sempre a fórmula é dividido por A. Quando ali for 1, a divisão por 1, né, resulta na mesma coisa, então você não altera a tua fração. Então, sempre que o coeficiente A for 1, basta você olhar para o B, trocar o sinal dele, você tem o valor da soma das raízes. Olha para o C, o próprio C, sem trocar sinal nenhum, é o produto das raízes, beleza? Caso contrário, se não for 1, aplique aqui a fórmula, beleza?
Mas, normalmente, isso é mais prático, mais comum, quando ali é um, que aí a gente já resolve bem rapidinho, beleza? E, obviamente, quando as raízes são exatas, né? As raízes são inteiras, vamos dizer assim. Porque com raiz real, fica mais difícil você encontrar dois números cujo a soma dê um valor e o produto dê outro, beleza? Mas olha só, se você sabe que a soma das raízes tem que dar 5 e o produto tem que dar 6, aí você começa a imaginar, pô, quais são os dois números que podem dar 5 inteiros, né? Porque tem vários, mas inteiros, você pode ter 4 e 1, né? Só que 4 e 1, a soma dá 5. Só que o produto dá 4. Não satisfaz aqui, eu preciso que o produto dê 6. Né? Para dar 5, pode ser 3 mais 2. 3 mais 2 dá 5, beleza? Só que o produto dá 6? Opa, dá. Então, acabei de encontrar. Ou seja, acabei de encontrar as duas raízes, os seus dois números, que somados dão 5 e multiplicados dão 6. Sacou? É simples assim. Agora, é claro que você precisa praticar, né? Não é uma coisa que você vai resolver rápido, assim, vai olhar, vai saber que precisa praticar. E aí é o que eu digo sempre para você. A matemática ou qualquer outra disciplina é exatamente igual à educação física ou um esporte que você vai praticar. Você não vai conseguir se classificar para as oitavas de final, né? Para as quartas de final, para as semifinais, para as finais, se você não jogar, não treinar, for jogar futebol, é jogar futebol todo dia. Se for jogar basquete, é jogar basquete todo dia. Se for nadar, é nadar todo dia. Matemática, português, história, geografia, todas as outras disciplinas, se você quiser passar de fase, você precisa ter um horário que você vá treinar. Então, precisa treinar matemática para você poder assimilar isso legal. Beleza? É isso, pessoal. Some produto, segunda forma de resolver uma equação de segundo grau, portanto, achar as raízes de uma função do segundo grau. Beleza? Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima, hein?